Bom, o cara que desenvolveu é esse cara aqui, o Yoshiaki Sato. Ele desenvolveu um método super antigo, embora tenha se popularizado mais recentemente, principalmente no Brasil. O método é da década de 60. Ele era um fisiculturista japonês, ele acabou fazendo faculdade de medicina e hoje existe uma instituição na qual ele estudou que é especializada em estudar metodologia. Então a gente tem um nível muito bom de estudos, particularmente em doença crônica. Quando a gente faz a capacitação para metodologia, tem um livro referência, né, próprio deles lá, que é tipo uma bíblia da metodologia. Então, quais são os valores que se usa para todas as doenças possíveis e imagináveis, isso aí já foi avaliado, né? Ele, durante o desenvolvimento do método, não tinha um dispositivo adequado, então ele era praticante de alguma modalidade de luta, ele usava a faixa da luta mesmo para fazer a compressão, tá? Partindo de um pressuposto que, quando budista, né? Então quando ele ficava em posição de prece lá, quando ele ficava de joelho, ele sentia um enformigamento na musculatura da panturrilha, que era muito parecido quando ele fazia treino intenso de panturrilha, tá? Aí ele postulou que isso daí era devido a uma restrição de fluxo sanguíneo induzida. Essa parestesia, esse enformigamento, esse desconforto, seria secundário a uma restrição de fluxo e começou a fazer o treino com faixa, né? Até aí estava tudo bem. O que aconteceu? Ele teve uma fratura, teve um acidente, teve uma fratura de fêmur, e aí ele falou, ora, se isso me ajudou na hipertrofia durante o meu treino, se eu ficar parado, talvez eu faça a restrição de fluxo, isso também me ajude, né? E ajudou. Só que no decorrer, ele teve uma trombose que virou uma embolia pulmonar. Mas isso não fez ele desistir. Ele falou, talvez eu não esteja sabendo a quantidade de tempo que precisa ficar com o fluxo interrompido e a quantidade de tempo que esse fluxo tem que ser restabelecido e talvez tenha que aprimorar o dispositivo. E é assim que o troço começou. Por definição, é a ideia de modificar modalidades tradicionais do exercício que sejam capazes de levar a hipertrofia muscular e ganho de força através de adaptações similares àquelas dos exercícios de resistência de alta intensidade, com o uso de dispositivo de compressão na raiz do membro. Daqui dá para a gente tirar várias coisas. Primeiro, modalidade tradicional. Modalidade tradicional de exercício. Então, é treino de força ou treino aeróbico. Pode ser utilizado o treino aeróbico com restrição de fluxo. Isso é muito bacana, principalmente para idoso, né? Porque idoso aí você melhora várias capacidades dele. E talvez ele não tenha a capacidade articular, por exemplo, de que seja fazer um peso com um pezinho, né, bem discreto, com um halter bem leve. Então, talvez você melhore lá a aptidão cardiovascular, que ele fazendo uma caminhada no plano mesmo, num campo aberto, na rua, e aí sim progrida a evolução do treinamento. Então, tem estudos feitos para as duas situações, tanto para o treinamento de força, que são muito maiores, mas também existe com treinamento aeróbico. A outra situação é isso. O dispositivo de compressão, ele tem que estar na raiz do membro. Tudo que não tiver proximal é adaptação da adaptação. É meio bizarro. Então, nunca é para pôr para baixo do joelho e para baixo do cotovelo. Ah, não, mas eu quero hipertrofiar a panturrilha. Não, é raiz do membro. Ah, é antebraço. Não, é raiz do membro. Nada para baixo, tá? Muda muito a resposta arterial quando a compressão vai ficando mais distal e muda muito como que eu vou dizer, o impacto da obstrução venosa, tá? Então, pode desencadear um fenômeno trombótico mais significativo se ficar aqui para baixo do que ficando para cima, que vai ter algum grau de colateralização do retorno. Então, não dá para assumir variações e não foram estudadas, tá? Isso que é importante também reforçar. Tudo que foi estudado é raiz de membro, né? Nunca foi estudado nada para baixo. Então, a ideia é que a gente consiga transformar um treino de alta intensidade num treino que tenha baixa intensidade, mas que tenha um resultado similar ao de alta intensidade, né? Então, por isso, a gente tira que isso daqui é bastante utilizado e bastante estudado em idoso. Quer dizer, é difícil, né? Embora a gente saiba que seja a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva que o treino idoso tenha que ser de alta intensidade para ele ter aumento de força e hipertrofia, é duro você achar um idoso descondicionado que vai treinar com 60%, 80% de um RM. Não vai acontecer, né? Então ele tem uma limitação articular. Na doença crônica, a mesma coisa. Então a ideia seria fazer uma restrição parcial do fluxo sanguíneo, usar a baixa intensidade e para que essa baixa intensidade gera
adaptação muscular, eu precisaria colocar o dispositivo de pressão, compressão, lá na raiz do membro, né? E aí tem uma ideia. O que seria essa baixa intensidade? Na maioria dos estudos se usa 30% de uma repetição máxima, mas quando a gente está estudando musculação, especificamente. Agora, o que vários estudos estudaram é duro, né? Vários estudos mostraram também que exercícios simples, eles são meio que tipo, um preparo para melhorar a capacidade muscular do paciente. Então, eles são a etapa 1 da aptidão usando a restrição parcial de fluxo. Então, eu consigo, por exemplo, fazer movimento de dedos dos pés, dorsoflexão, flexão plantar, flexão de cotovelo sem carga nenhuma, melhoro a capacidade contrátil e resposta muscular do paciente, e aí vou progredindo a intensidade de carga. Isso para qualquer tipo de metodologia utilizada, desde a padrão até as adaptadas, como eu vou mostrar. No Kaatsu, no modelo japonês, né, que tem uma metodologia específica, um aparelho específico para isso, isso é o aquecimento. Então, mesmo no cara que tem alta performance, né, alta aptidão, ele começa com movimentos simples, com movimentos só articulares. E aí, depois que ele passa para o treino especificamente. Então, o manguito, ou a cinta, ou qualquer dispositivo que vai ser utilizado, sempre na raiz do membro, né? Nunca simultaneamente membro superior e membro inferior. Né? Na verdade, não foi estudado nem numa mesma sessão de treino membro superior e membro inferior. São sessões isoladas. Tá? E critérios que a gente vai ver mais para frente de como que se molda isso. Pensando nisso, que o treino com restrição de fluxo, eu teria essas respostas musculares e diminuiria a sobrecarga cardiovascular, o principal beneficiário dessa intervenção de baixa sobrecarga mecânica seriam quem tem restrição elevada à intensidade de treinamento, estados pós-operatórios, reabilitação, idosos e doenças crônicas. E é isso realmente que foi mais estudado. Agora, os dispositivos de restrição. O que a gente tem? Tem essa bagaça toda disponível para comprar, né? Então, o que a gente tem específico para isso? Uma coisa que eu falo assim, já foi estudado até, por exemplo, cinta de estabilização articular, faixa de estabilização articular. Ela é possível de gerar adaptação, tá? A gente tem que só ter um parâmetro mais objetivo de que nível que está essa obstrução, de que nível que está essa restrição de fluxo. Que é isso que eu vou mostrar também. E mais, tem uma escala, que é uma escala, chama escala de Wilson, que é uma escala de percepção de aperto, que é como se fosse um Borg para você sentir o seu desconforto no negócio. Isso é um parâmetro que é utilizado nos estudos que daria um critério de segurança um pouquinho melhor. Mas aí que eu falo, uma coisa é para você, entendeu? Outra coisa é colocar isso para a doença. Então, não é tão inerte assim esse tipo de resposta. Então, tem resposta possível de pico hipertensivo, tem resposta de ter algum evento por rebote desse pico hipertensivo na hora de afrouxar a faixa. Então, tem que ter alguns outros critérios de melhor segurança em população clínica. No saudável, dá para usar. Isso é fato. Dá para usar os adaptados. Mas em populações clínicas não é tão seguro. Aí tem uma ideia mais de individualização da prescrição. Aí eu precisaria voltar no manguito, né?